Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. E na semana em que o maior palco do futebol mineiro completa 60 anos, eu converso com uma das vozes que tem marcado a história do estádio. Eu estou falando do deputado Mário Henrique Caixa, do PV. Deputado, bem-vindo ao Sem Protocolo, finalmente conseguimos. Uma alegria muito grande, viu, Sidney, estar aqui, né, para participar de um tema tão importante, né, para Minas Gerais, para os mineiros e para as mineiras. O senhor tem memória do Mineirão ainda como torcedor ou já chegou a frequentar o Mineirão já como profissional do rádio? Eu tive uma experiência grande até como torcedor, porque como o Virigonza narrava os jogos, eu assumi as narrações apenas em 2009, eu fazia as aberturas das jornadas. Já estou na Itatiaia há muitos anos. Então, eu ficava ali no ar, era mais ou menos um esquenta. Eu entrava no ar 1h da tarde, o jogo era às 4h, eu passava para o Oswaldo Faria ali 3h30 e depois eu estava livre. Aí saía o jornalista e entrava o torcedor, né? Eu já tinha uma turma grande, nosso portão 7A, Bar do Cabireca, tomava uma cervejinha ali antes de Fazia entrar. o esquenta. Fazia o esquenta. Aí depois eu ia para a arquibancada, aí ia como torcedor mesmo, né? Isso até 2009, porque depois eu viro o locutor dos Jogos do Atlético. Obviamente, eu costumo ir aos jogos naquele período eleitoral que eu tenho que ficar fora do ar. Aí eu vou como torcedor, de novo. E você é de Três Pontas, a sua história no rádio começou lá ou aqui? Começou em Três Pontas, em 1988. Eu transmiti o jogo TAC e Santo Antônio de Teófilo Otoni. Era a segunda divisão do Campeonato Mineiro. TAC é o Três Pontas Atlético Clube. É o Três Pontano, né? Na época. Vai rasgando, Tacão, é o jargão lá da torcida. E aí, depois, eu vim para Belo Horizonte e para a Rádio Globo em 1993. Eu fui para Itatiaia em 93, eu vim para a Rádio Globo em 91. E fiquei ali há 2 anos na Rádio Globo, que hoje virou CBN, e comecei na Itatiaia em 93, então são 32 anos de Itatiaia. Mas uma curiosidade, acho que eu nunca contei isso, Sidney, vou contar aqui para você. Conta pra primeira gente. Mão. A minha primeira vez no Mineirão, pela Rádio Globo, era o William Jorge, o locutor, eu era o segundo locutor, a equipe era reduzida, porque era um projeto iniciante ainda lá na Globo. Foi justamente num jogo do Atlético e eu não fui para fazer locução, fui para começar a entender a coisa, a situação, e aí de repente o William Jorge virou, parece que tinha faltado um operador técnico e a equipe era reduzida também na técnica. Então a minha estreia no Mineirão foi puxando cabo, você acredita? Olha só. O William falou para mim, você pode ajudar? Eu falei, posso, tinha 17 anos de idade, todo entusiasmado, estava na Rádio Globo, de Zé Carlos Araújo, de Osmar Santos, estava muito feliz ali naquele momento, e aí eu falei, não, fui lá para baixo, para a pista, e ajudei a puxar cabo mesmo, né? Que tem o pessoal que liga o equipamento. Sim, toda a técnica que dá o suporte para o trabalho acontecer, né? Exatamente, e naquela época era um rolo de metros e metros, 100, 200 metros de fio, né, hoje está bem mais moderno. Então é bacana também, essa história eu nunca tinha contado, olha lembrei só que legal. agora. E você tem memória do seu primeiro jogo como torcedor, quando foi para o Mineirão torcer pelo Atlético? Lembro. Esse jogo mesmo foi especial, porque o Atlético disputava o Campeonato Brasileiro, né, nesse ano, contra o São Paulo. As semifinais eram São Paulo e Atlético, Bragantino e Fluminense. Isso nós estamos falando 91, ali no comecinho ainda na Rádio Globo. Mas dessa experiência de torcedor, obviamente, como todo torcedor, a gente teve altos e baixos, vitórias e derrotas, né? E muitos times ruins do Atlético e, obviamente, também times bons, né? Mas o sofrimento do torcedor eu entendo bem, né? Você ser jornalista, radialista vindo da arquibancada é um sentimento que a gente vê hoje muito próximo, né? Ali na Arena do Galo também. Mas o Mineirão antigo, ele me traz muitas lembranças e muitas saudades.
né? Aquela divisão das torcidas, deixava-se um espaço muito grande ali entre as duas torcidas, e obviamente um lado enchendo mais, a polícia ia trazendo o cordão que separava para mais próximo. Então dava para você ver nitidamente durante a chegada do torcedor qual torcida que estava maior. Infelizmente, as coisas pioraram, a violência cresceu, hoje são torcidas únicas, né? Mas é uma época saudosa, né, do nosso futebol, desse Mineirão antigo, com as bandeiras, com os gritos, Você era acha muito legal. que essa questão da torcida, do jogo poder ter duas torcidas, que isso volta um dia, é uma tendência mundial? Acha que o Estado dá conta de garantir a segurança nesses casos? É muito complicado, porque nesse último clássico, né, o próximo vai ser no Mineirão, no aniversariante, mas terminou o jogo, eu já estava em casa, 1h da manhã, começa a chegar a notícia que teve uma briga no Barreiro. Então, quer dizer, a violência, ela está... Não está restrita ali ao estádio, né? Não está, exatamente. Então, eu acho que há que se ter um controle, é uma coisa que eu acho que é legal e tem que ser pensada, porque no Independência, por exemplo, tinha Atlético e Cruzeiro. Você colocava a torcida do Atlético embaixo, mandante, e a torcida do Cruzeiro em cima, não vai dar legal. O que tiver lá em cima vai cair. E vice-versa, porque é costume, é a rixa, é tudo que envolve um grande clássico. Agora, eu acho que do jeito que era antigamente, bem separado, bem policiado, eu acho que tem condição sim, porque é uma festa, né, o clássico. E a briga, ela é o lado ruim do futebol, né? Eu acho que nós temos que ter o controle disso aí para que volte essa grande festa, porque era um espetáculo. E as brigas, a gente ficou com a sensação de que pioraram, né, deputado? Assim, pioraram. As pessoas estão mais violentas. As pessoas estão violentas. Eu acho que o pós-pandemia também, de uma forma geral, né, aumentaram os problemas e o torcedor, felizmente, boa parte, né, se é que pode ser chamado torcedor, essas pessoas que brigam, às vezes a gente até não foi no estádio, marca essa briga, essa confusão ali longe, exatamente para se ter isso. Nós tivemos uma situação horrorosa, né, recentemente na Fernão Dias, de Palmeiras e Cruzeiro. Sim. É um negócio absurdo. E outras tantas situações, tivemos na Argentina agora também, recentemente lá no campo do Independente. Então, há que se ter, e a gente faz isso, né, como imprensa, de pedir essa calma, essa tranquilidade, mas ali no calor do final de semana, já tomou uma e já vai com aquele negócio da cabeça e às vezes dá a confusão. Mas a gente tem que preservar aí o bom torcedor para que ele tenha as oportunidades de acompanhar jogos tão importantes como esse. Quem sabe um dia volta, né, a dupla torcida. Seria importante, né, Cid? Acho que seria legal. Ô, deputado, e no Mineirão Antigo, você acompanhava os jogos de onde? Da arquibancada? Geral ficava ali perto da organizada? Eu ficava ali quase que em frente às cabines, no primeiro lance, né? Comia o tropeiro? Comia o tropeiro. O tropeiro era de lei, né? E aí, normalmente com muitos amigos, bora de buscar cerveja, né? Uhum. Aí, 4 copos de cada lado. Quase que não tinha mão para tudo, né? E vinha o amigo que tinha pegado do dinheiro ali, trazendo salvando cerveja, o bife do tropeiro para ninguém pegar, né? Salvando o bife do tropeiro. E era muito legal esse esquenta. E esse lugar que eu ficava ali na Galo Prates, né? Onde eu tenho amigos até hoje. E a Galocura bem à direita ali, dava para a gente escutar bem a força da torcida, do grito. A gente via também as confusões, o empurra-empurra, porque o jogo ele vai ficando tenso também, né? O torcedor hoje fica, hoje sempre, né? Vai se deixando envolver ali por aquela disputa no campo e tal, mas é muito legal voltar a essas lembranças. Eu não digo que o Mineirão piorou, não. Eu acho que as coisas evoluem e tem que acompanhar a tecnologia. A época que eu ia era bancada, cimento. Né? Hoje nós temos aí o famoso padrão FIFA, né? Que é um estádio mais moderno, que recebeu a Copa do Mundo. Enfim, infelizmente, o 7-1, né? Ficou marcado o Mineiraço no Mineirão. Mas aquela seleção ali a gente já via que dava sinais de que não iria muito longe, mas não precisava de um 7-1. Mas ficou assim um estádio moderno,
é um estádio legal, eu gosto de trabalhar lá. Os maiores títulos do Atlético foram ali, né? Então as recordações são muito boas, de uma história muito legal. Eu até cheguei de viagem agora há pouco, eu passei em frente à Rádio Globo, onde eu comecei, no Betânia, e ainda está lá o prédio, o muro. Eu olhei assim, rapaz, fala, caramba, que tempo que passou, hein, rapaz? São 32 anos de Itatiaia, e aí 2 eu fiquei ali, então são 34 anos que eu posso falar que eu conheço bem o Mineirão. Ô, deputado, e você falou dessa coisa dos estádios padrão FIFA, né? Não só o Mineirão, a Arena MRV, os outros estádios que foram aí reformados ou construídos para a Copa. Você acha que é uma tendência, isso veio para ficar? Porque uma das críticas é a elitização do futebol, com os ingressos mais caros, até para manter esse padrão, né? Uhum. Ingressos ali, os clubes meio que obrigando a fazer um sócio-torcedor para poder ter ali o torcedor comprar ingresso, e ficou muito caro para muita gente, para a maior parte da nossa população. O senhor acha também que isso é irreversível? Os projetos de volta de uma geral, por exemplo, podem ajudar nesse sentido? O futebol ficou muito caro, né? Ele nunca foi barato, mas hoje ele está muito caro. Você vê que grandes potências aí passam por dificuldades. E vamos aqui no nosso lado bem caseiro, né? Recentemente o presidente da SAF do Cruzeiro reclamou, falou, poxa vida, tá aqui, tô ok, eu vou continuar, tá tudo beleza, mas o trem é caro, hein? Outro dia, a SAF do Atlético também teve dificuldades com o pagamento de salário. Né? São duas potências, né? E aqui todo mundo sabe de quem a gente está falando, do Pedrinho e do Rubens Menin. Então, o futebol é muito caro. E a cobrança também é muito grande. E hoje, os jogadores estão cada vez saindo mais jovens do Brasil. Depois, para voltar, eles voltam mais caros, né? Eu me lembro antigamente... Ao mesmo tempo, os clubes não conseguem segurar aqui antes deles irem. Né? Hoje o Atlético seguramente deve ter aí 3, 4, até mais jogadores acima de R$1 milhão. É um salário, né, estrondoso, né? O Hulk, com certeza, é mais do que isso. Como o Cruzeiro também, imagino que tem, acho que o Matheus Pereira também é mais de R$1 milhão. Não vou citar mais nomes, eu posso errar. Mas o futebol está muito caro. Antigamente, Sidney, o Atlético viajava, era um ônibus do Atlético para chegar no estádio e uma van atrás. Ônibus para os jogadores, comissão técnica, a van ali, roupeiro, com material e tal. Hoje são 2 ônibus e 2 vans que eu vejo chegando no estádio. Um staff... Quer dizer, é um staff gigantesco. Então, e aí engloba todo esse staff da medicina, que também evoluiu. Hoje os caras são muito analisados, a própria imprensa... Tem métrica e estatística para tudo ali de cada jogador, né? E eu cito aqui, com toda certeza, a TV Galo, que faz um excelente trabalho, por sinal. Então, assim, as coisas aumentaram, as coisas cresceram e ficou mais caro, né? Obviamente. Então, a questão desse ingresso caro, dessa situação, é complicado. E muitas vezes você não tem um retorno. O Atlético está vivendo isso esse ano. O Cruzeiro estava mal, melhorou, o Galo estava legal, estádio novo, tudo bacana, e o time não jogou, time caríssimo. Agora, o Brasil, quando uma Libertadores, por exemplo, o Brasil tem os melhores estádios da América do Sul, mas assim, é disparado. Quando você vai jogar fora do Brasil, o Galo vai agora a La Paz. São estádios antigos, sem reformas. Então, assim, a elite, digamos, da Libertadores, da Sul-Americana é no Brasil. Porque aqui você pega o Mineirão, Arena MRV, você pega o Campo do Palmeiras, maravilhoso, o Engenhão, maravilhoso. O Maracanã dispensa comentários. Tirando o campo de São Paulo, que ele ficou para trás no Morumbi, mas ainda é um estádio clássico que eu gosto de trabalhar. A Arena da Baixada, lindíssima. E para o Nordeste também, Fortaleza,
Castelão, Arena o Mané Pantanal. Garrincha em Brasília, né? O Mané Garrincha é lindíssimo, o paliteiro, que a gente Sim, apelidou o por causa da... Então, assim, muito legal, cara. Então, e a gente passa certas situações na América do Sul. Então, eu acho que os outros times gostam muito de, às vezes, vir jogar no Brasil, porque vai jogar no estádio decente, bacana e tal. Tanto é que o Brasil tem sido aí campeão, né, das últimas edições. E aqui, no caso que nós temos o Mineirão, temos a Arena MRV, e sempre surge uma conversa sobre um possível estádio do Cruzeiro. Você acha que o Mineirão permanece com a magia de ser o grande palco do futebol mineiro? Eu acho que é. Eu acho que eu penso diferente de algumas pessoas, alguns torcedores às vezes, porque eu não tenho absolutamente nada contra o Mineirão. Eu narro os jogos do Atlético e o Cruzeiro que joga lá. E se a torcida do Cruzeiro quer chamar lá de Toca 3, pode chamar. Problema deles e cada um faz o que quer. Eu não acho que lá é Toca 3. Eu acho que lá que é um estádio, que é do Atlético também, né? Que é maravilhoso. E foi lá que o Atlético conquistou seus maiores títulos, Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Brasileirão. Então, assim, eu tenho um respeito gigante pelo Mineirão e não acho que ele é de A ou B, não. Ele é do torcedor, ele é do Atlético também, eu entendo assim. Agora, eu não sei, talvez um terceiro, um quarto estádio, né, que a gente tem que respeitar a independência também, seria o ideal, mas aí já é assunto para o outro lado lá. Ô, deputado, voltando um pouco, como que a narração de jogos apareceu na sua vida? Eu comecei, Sidney, em Três Pontas, eu imitava o narrador da época. Você tinha um locutor, que era o Sam Mendonça, e eu ia no jogo, ouvia e ficava na sala de aula imitando. Criança, eu tinha 14, 15 anos, né? Muito jovem ainda. E estudava na minha frente, Flávia. Ela era prima do locutor que eu imitava. Olha. Comentou com ele, falou, filho do somado da autoescola lá, fica te imitando lá. Meu pai teve autoescola há 40 anos em Três Pontos. Foi a única durante 40 anos. Então, tudo era o filho do mar da autoescola. Aí eu comecei a imitar. Ela comentou com ele e ele falou, esse menino deve gostar de rádio. Coincidentemente, tinha aberto uma EPTV em Varginha, transmissora da Globo, e o locutor que trabalhava com ele foi chamado para fazer EPTV. Ele estava precisando de um locutor, um repórter, alguém para iniciar, para ajudá-lo. Ele me chamou lá, acho que com uma semana. Eu comecei no rádio com 15 anos, muito, muito precoce, assim. Tinha uma voz que a gente fala ainda, que está oitavando, né? Sim. Falo fino, mas falo grosso, né? Exatamente. E aí comecei ali a fazer esses jogos, eu fazia reportagem ali no começo, algum jogo ou outro eu narrava. E foi muito rápido isso, eu não sei, assim... foi questão de 1 ou 2 semanas que ele me chamou e tal. Ele foi um locutor que eu trabalhei com ele ali 2 anos, né? E aí quando eu vou para Sentinela, abriu a primeira FM, né? Em Três Pontas, e aí eles me chamaram, eu já fui como locutor, como narrador. E outra coincidência, porque eu estava subindo para conversar com a dona Marli, que era a dona da rádio, e cruzei com alguém descendo. Eu não vi quem que era, estava nervoso ali também para fazer o teste. Aí peguei a dona Marlinda com sangue quente. Falou, você sabe narrar? Eu falei, sei. Falei, não, porque eu acabei de demitir o locutor que narrava os jogos. Você cruzou com ele na escada aí. Você quer começar domingo? Eu falei, começo. Que coincidência. Uma coincidência muito grande. Meu amigo até hoje, o Edson Souza, ele é de Lavras. E depois acho que ele voltou para Lavras, continuou narrando. E aí eu comecei na Sentinela. Mas eu te confesso, tudo na vida é aprendizado, é treino. Ninguém nasce apresentando podcast, apresentando programa e narrando futebol. É um processo, né? E sendo câmera e sendo técnico de áudio. A gente tem que se adaptar. E eu tinha minhas fitas cassete do início das minhas narrações. Eu ouvia de vez em quando, mas já na Itatiaia, quando ainda tinha coisa e tal, falei, meu Deus do céu,
outra pessoa, né? Nossa, eu era ruim demais. E lá vai o taque. E domina a bola pela direita. E toca perdendo aquela fôlego, respiração, né? perdendo fôlego. E aí eu virava pra dona Marli e falou, tá bom? Eu falei, não, tá bom sim, pode continuar que tá bom. Mas pode ser um pouco de autocrítica, não é não? A gente não gosta das coisas que a gente faz no início, quando olha e fala, nossa, eu era muito ruim, que texto é esse? Mas é treino. Então, hoje que a garotada, eu recebo muito no Instagram, às vezes no Twitter, na rua, ô Caixa, o que faz para ser narrador? Eu falei, meu amigo, treina. Se você está aí com 16, 17 anos, quer ser narrador, teus amigos vão jogar bola? Vai. Você não joga não, você vai ficar do lado de fora. Baixinho ali, ó. Senta num lugar isolado e fica. Vai pela direita, vai pela esquerda, vai pela direita. Treina debaixo do chuveiro, vê um jogo em casa, abaixa o som, vai narrando. É só treino. Obviamente, uma boa voz ajuda. Mas tem locutores que fazem sucesso e não tem uma voz assim... cheia, né? Então, Cid Moreira. É. Mas a voz ajuda, mas não é uma coisa que, sabe, eu tenho a voz mais ou menos, não vou. Pode. Às vezes você pode ser rápido, você pode localizar bem a bola. É, exatamente, criativo. O conhecimento do esporte ali que está narrando, né? Porque não pode chegar e ficar só falando, fingindo que não... A criatividade é muito legal, né? Tem muita gente que cria muita coisa, muita coisa. A gente vai falar dos seus bordões já já. E outra coisa que eu falo, às vezes, no começo, você faz uma mistura dos seus ídolos. Eu lá em Três Pontas narrando, eu fazia uma mistura. Eu pegava um pouquinho do Zé Carlos de Araújo, um pouquinho do Viribaldo, um pouquinho do Osmar Santos e tal. Aí daqui a pouco você está falando os bordões dos caras. Mas quando você vem para Belo Horizonte, que você começa e tal, você falou, não, peraí, eu já estou numa rádio... tá mais visado ali, né? A Rádio Globo, né, até em respeito ao nome... Era grande, mas não tinha uma potência de Itatiaia e a Inconfidência também era gigante. Confidência chegava em lugares que a Itatiaia não chegava. Hoje com a internet todo mundo chega, mas nessa época não. E aí eu falei, não, vou ter que criar minhas coisas se eu quiser seguir em frente. E aí foi quando comecei a criar algumas coisas aí. E a gente... É diferente narrar um jogo qualquer, ou narrar também, de narrar um jogo do Galo, um jogo do time do coração? Não, o Atlético mexe demais com a gente, né? Tem jogo que eu narro, aí depois eu posto o gol no meu Instagram, o povo, não, você vai passar mal, você vai ter infarto. E duro é pai e mãe, né? O que eu tenho de mensagem da minha mãe aqui, meu filho, eu te vi hoje aqui no YouTube, uma hora você vai passar mal. Ela acompanha lá. Acompanha. Uma hora você vai passar mal. Não fica preocupado desse jeito, não. Eu falei, não, mãe, tá controlado, eu tô fazendo minha caminhadinha, o coração tá acompanhado. Porque agora que a gente consegue ver o narrador, né, fica vermelho, a veia salta. Nossa, mãe, é demais. Treme. Muita emoção. E aí, pra você convencer pai e mãe que tá tudo legal, é complicado. Mas a gente vai tocando. Ô, deputado, a gente te vê nas coberturas, nas narrações... Sendo atleticano apaixonado, o Galo tendo estádio próprio, o senhor ainda sente uma coisa diferente no Mineirão? Na hora de narrar? Sim, e nós vamos estar lá agora. Sente falta de fazer mais jogos lá? Sinto, né? Eu sempre gosto do Mineirão. E vez ou outra o Atlético tem que jogar lá por alguma questão, até de show ali da arena. Eu gosto de narrar lá. Estádios assim, e eu coloco aí o Mineirão, tá? Eu gosto de narrar no Morumbi, gosto do Maracanã, e o Mineirão, para mim, é esse nível aí dos três, que são os estádios mais clássicos, né? Embora o Morumbi, eu repito, não tenha tido uma reforma para a Copa, mas são estádios que ali você está no ápice, né? No auge da sua profissão. Você está narrando num palco mundial, né? Então é muito legal. Eu vejo o Mineirão como uma referência e, repito, não acho que ali também não seja a casa do Atlético. É dos mineiros, né? É dos mineiros, e o Galo celebra lá grandes conquistas. Deputado, falando um pouco
um pouquinho da política, não tem como dissociar o Mário Henrique Caixa, o grande narrador, do deputado. Como que isso se encontra no seu mandato, na questão das pautas, o esporte? O senhor já foi presidente da Comissão de Esporte aqui da Assembleia? Sim, já fui presidente. Hoje nós estamos na vice-presidência da Comissão de Esportes, lá com a liderança do nosso coronel Henrique. A gente tenta estar junto do torcedor, ouvir o torcedor, e as demandas são inúmeras. Tanto da questão de trânsito para o estádio, tanto da questão da própria segurança, da presença de crianças e famílias hoje, porque os estádios também estão cada vez mais com crianças, com adolescentes e com mulheres nos estádios. São famílias que hoje vão aos estádios. A questão do trânsito, a gente tem entrado no entendimento de que as vias de ônibus sejam utilizadas por carros nos jogos, até no Mineirão, e principalmente no Mineirão. E o que a gente faz é ouvir o torcedor e tentar, de certa forma, dar eco nessas questões, mas principalmente da segurança. Hoje nós estamos na Arena MRV, por exemplo, com uma segurança privada, né, e, obviamente, também com a presença da Polícia Militar. Nós tivemos esse jogo do Atlético pela Copa Sul-Americana, em que houve uma repercussão negativa na Argentina de que os torcedores foram agredidos pela segurança da arena. Isso não aconteceu, porque eu estava lá e a cabine fica próxima. Você está ali para evitar uma confusão. E está o torcedor ali na sua frente argentino, se é isso, se é aquilo, e não sei o quê. Pô, aí sai um empurrão, um negócio, a coisa fica sem controle. A polícia chegou e, obviamente, houve ali uma troca com a segurança privada, houve uma troca de agressões, mas ficou só naquilo. Mas nós chegamos na Argentina, a gente estava andando na rua, o povo olhando para a gente, falei, uai, que isso? Você falou, não, o clima aqui está ruim, nós não queremos brasileiro aqui não. Falei, caramba. Aí a gente passa a estar correndo risco a gente. Graças a Deus não teve nada. Falando do Mineirão, tem um projeto aqui que prevê essa retirada de cadeiras de um setor do Mineirão para uma possível volta do que seria a geral antes, para baratear os ingressos. O senhor vê que a Assembleia e o Legislativo Mineiro pode atuar nesse sentido? Eu acho que pode, e eu acho que faz falta. Tanto o Maracanã também tinha essa geral, a Arena do Grêmio Antigo, o Estádio Olímpico também tinha essa geral, e o Mineirão tinha essa geral. E era romântico, era bacana. E assim, pelo que eu me lembro, eu não tenho dados estatísticos corretos, mas eu me lembro que dava menos confusão lá na geral, né, no ingresso mais barato, do que talvez onde o ingresso fosse mais caro. Era uma convivência ali, de certa forma, clássica, né, do futebol. O cara faz o gol, já vai comemorar lá atrás, perto da torcida. Era muito legal. Eu acho que sou a favor, como sou a favor também dessa área na própria arena, onde o torcedor se sente mais à vontade. Aí, obviamente, você coloca os torcedores de torcida organizada, como se diz, e aqui não tem como fugir, que é a loucura, que puxa o canto, e que bate o tambor, e que vão para cima deles galô. Então, isso tudo faz parte de um show, né, que é uma partida de futebol. E a gente, jornalista, chega muito cedo, então a gente acompanha desde essa chegada. Esses jogos 7h30 da noite são complicados, tanto para o Mineirão quanto para a Arena, né? Porque começa o jogo, está com 50% da lotação. De repente, bum! É um horário de muito trânsito, né, na capital. Enche, verdade. Ô, deputado, e quando o narrador vira político, aumenta essa responsabilidade de ter esse olhar, né? Além das outras pautas, né? Tem saúde, tem educação, tem segurança e tem o esporte que provavelmente pela sua carreira é mais cobrado por isso. Não tenha dúvida. A gente passa a ser um termômetro do torcedor. E é em todo lugar. Você vai no supermercado, você vai atravessar aqui do meu gabinete no Tiradentes para cá, a hora que a gente atravessa, Caixa,
E o Galo? Ô, Caixa, tá difícil, o ingresso tá caro, Caixa, não sei o quê. E passa a ser no cotidiano da gente, porque você vai... você é muito abordado aqui na Assembleia, a gente vê isso, né? Demais. Depois da internet, desde que tem internet, assim, o rosto das pessoas do rádio ficou mais... Antes devia ser até menos, né? As pessoas não te reconheciam, mas a voz entrega também, né? E, Sidney, dos dois jeitos, viu, meu amigo? O Galo ganhando, o cara quer... Caixa, Galo ganhou, teve bom ontem. Falei, teve 2-0. Não, mas o segundo gol achei que você ia infartar. Falei, não infartei não, tá bom. Tamo firme. Se o Galo perde, ô Caixa, e o Galo, como é que vai fazer? E tem a zoeira também dos adversários de vez em quando. E o rádio dá essa proximidade, né, com as pessoas. Aí, esse dia foi na garagem do meu prédio, o Atlético tinha perdido. Aí eu desci lá e ela até... Eu vejo pouca gente lá, eu tô saindo lá, coisa e tal, aí tô achando que tá só eu lá e grita lá do outro lado, teu Galo, hein? Falei, puxa vida, mas nem saí de casa nem ainda. Saiu ainda. Eu tô na garagem de casa ainda. Mas, e também para pedir reforço. Ô, Caixa, você tem que falar lá. Eu falei, gente, dá a impressão que eu janto toda semana com a diretoria do Atlético. Exato. Você tem que falar lá, você tem que falar lá, fala com eles para fazer isso, para fazer aquilo. Eu falei, velho, eu não consigo. Eu narro o jogo. Eu narro o jogo, pô. Já tem gente para cuidar disso, já tem que cuidar de outras coisas. Deputado, a gente está caminhando para o final. Uma coisa que é muito marcante na sua carreira são os bordões. Né? Eu vou comentar alguns aqui, aí o senhor, se quiser falar de onde surgiu, se foi naturalmente, se foi espontâneo, se foi planejado. Bora, vamos fazer o ping-pong. Ping-pong. Eu quero Jô, eu quero já. Eu quero Jô, eu quero já. Foi o Jô, fez um dos gols da final da Libertadores. Tinha uma música que era... Eu quero tchu, eu quero tchá, 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 tchá. Eu falei, eu quero Jô, eu quero já, eu quero Jô, já. Boa. Mas foi planejado ou foi na hora? Foi planejado. Foi planejado. Tardelli. Tardelli foi na hora. Foi em 2009. Eu estava no jogo de estreia do Tardelli no Uruguai, Montevidéu. Tardelli fez um gol e eu, Tardelli. Fez o segundo gol e eu, Tardelli. Eu falei, esse trem ficou bom. Vou só aprimorar. Eu só pus mais um tanto de Isso foi na época quando você começava a pôr a música que você queria no celular. Uhum. Isso viralizou. E aí, de repente, eu estava andando na farmácia lá, parecia minha narração. Vira toque de celular, né? Toque de celular. Não, essa foi de maior sucesso, foi esse. E o joga muito o tal do Hulk? Joga muito o tal do Hulk, foi na hora também. Mas joga muito o tal do Hulk. A gente tem esse negócio de joga muito, né? É hoje que eu volto só amanhã. É hoje que eu volto só amanhã, é quando é bom demais, né? O Galo ganhou, arrebentou a boca do balão. Aí eu falo, é hoje que eu só volto amanhã. Eu volto nada, só sai, passa ali, come uma pizza, uma cervejinha de leve. Uma que a torcida do Atlético se identifica muito, por que tem que ser tão sofrido? Porque tem que ser sofrido. E isso foi também no dia da Libertadores. A hora que eu olhei, 42 minutos do segundo tempo. Oh, meu... Eu olho pro céu, né? Oh, meu Deus! Por que tem que ser tão sofrido? Foi. Não vai aguentar. Não vai aguentar também é boa, porque é quando o atleta está pressionando, não faz o gol. Também foi na hora. Foi na hora. Aí eu falo, eu tô achando que o Vasco não vai aguentar. E a sua marca, o Galão da Massa? Galão da Massa foi legal, também foi. Porque você tem Flusão, Timão, Corinthians, né? Você tem mais. Verdão, Palmeiras, Fogão, já falei. Eu falei, o Galo não tem 1-1, é Galão da Massa. E aí virou. E aí eu lembro da Libertadores 2013, eles fizeram um negocinho que se abria, não sei como é que chama isso, tipo um estandarte assim até de campanha mesmo. E aí escrito Galão da Massa. Eu falei, que legal, a ideia foi minha aí. E qual que foi sua maior emoção lá no Mineirão, por exemplo? Foi a Libertadores ou o Galo bicampeão brasileiro? Libertadores. Não tem como aquele... E foi uma campanha sofrida. Muito, nós tivemos 3 classificações nos pênaltis. E virou muito filme, difícil. Né? Virou filme, aquele filme foi muito legal, do Crisazzi. Foi aquele segundo gol ali do Léo Silva que proporcionou a disputa de pênalti. O Galo ainda teve uma falta ainda do Ronaldinho, que poderia ter decidido ali. E aquele jogo, graças a Deus, que o Ronaldinho não bateu o pênalti, porque o próximo pênalti era dele, não precisou. Porque ele tinha contado para os caras que ele ia dar a cavadinha.
os jogadores, tá todo mundo com medo. Falei, Ronaldinho, você não faz isso não. Ele falou, não, vai ser na cavadinha. E teve as defesas do Vitor, né? Teve defesa do Vitor, bola na trave. Engraçado, a bola na trave, eu gritei bola para fora, depois eu fui ver os outros narradores. O Kleber Machado também gritou bola para fora, eu acho que foi o João Guilherme ou o Luiz Carlos Júnior, não lembro. Mas também falou bola para fora, porque a gente estava ali naquela... Estava muita emoção naquele momento. Eu falei, bola para fora, depois eu corrijo, falo que foi bola na trave. Mas foi um dia inesquecível, uma emoção muito grande, muito forte. Custei a chegar no Mineirão, estava falando aqui de trânsito ruim. Fui pelo Antônio Carlos e chegou no Antônio Carlos, eu falei, puxa vida, e a jornada para abrir. Eu falei, eu não chego. Eu e Lélio Gustavo no carro. Aí eu falei, pode parar aqui, se eu não for a pé eu não chego. Eu subi ali a Abraão Caran, correndo, e o torcedor ia me reconhecendo, o Caixa tirar uma foto, não sei o quê, e eu correndo e tal, e olhar para trás, o Lélio chegando, e vamos. E tendo que falar que tá chegando, e né? Então falando, não, espera aí que eu vou chegar, espera que eu vou chegar. Aí teve um cara de Betim, torcedor, chegou com a medalhinha, falou, Caixa, leva essa medalhinha que vai dar sorte, não sei o quê. Aí no filme O Dia do Galo retrata isso. De vez em quando eu dava um beijinho na medalhinha. Eu não lembro o nome do cara, eu acho que era de Nossa Senhora, que anda comigo aqui, ó. Às vezes quando eu falo, minha Nossa Senhora, é real aqui, ó, tá aqui. Tá aí, anda junto. Anda junto. E tem outro jargão também, com o atleta perdendo igual 2-0 o Cruzeiro fez. Eu falei, hoje pode caçar um terço aí que o trem tá feio. E para finalizar, e o Caixa? É Caixa. O É Caixa. O É Caixa. O É Caixa. Eu morava numa pensão na Rua da Bahia, pensão da Dona Taninha. Era Rua da Bahia ali, quase esquina com Goiás, tem uma pracinha ali. E eu frequentava os bares ali da Guajajaras. Tinha o Westinghouse, Pirâmide, e tinha o bar do Paulinho. Eu ia no bar do Paulinho tomar cerveja. E meus amigos ali, fiz muitas amizades ali e tal. Aí um dia eu tô lá do nada. Os amigos, eu falei, gente, eu vou começar a gritar Caixa agora, na hora do gol. Eu falei, não, suspende o álcool. Que caixa, o que isso? Gritar Caixa, o que é caixa? Eu falei, não, o gol é uma caixa. O Reinaldo chuta pro gol, é caixa. A bola entrou na caixa, Entrou na caixa. Você tá ficando doido, isso não vai dar certo. Oswaldo Faria era o chefe. Chefe Durão, me ajudou muito. Mas foi importantíssimo na minha formação, mas era a moda antiga. Rigoroso, Tinha que pedir. Falei, ô chefe, peguei num dia bom, né? Falei, ô Oswaldo, em vez de gritar gol agora, eu quero gritar Caixa. Ele falou, não, pode gritar o que você quiser lá. E hoje está aí. Era Mário Henrique, hoje eu sou Caixa. É Caixa? É Caixa. Deputado, muito obrigado, pela presença. Sim. Foi um prazer, a gente queria trazer o senhor aqui há tanto tempo. Eu quis muito participar, estava em viagem, fiz questão de chegar e vir, porque eu sabia que ia ser um papo muito legal, e foi. Foi ótimo. Vou repercutir aí também nas minhas redes sociais aí. Ótimo, foi Caixa pra gente. Foi Caixa. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção desse episódio é de Érica Araújo e Fernanda Moura, produção de Helena Câmara, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.